Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovur, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a ginástica masculina, a prova do cavalo com alças, e analisar o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontar os favoritos dos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Em 2017 tivemos o Campeonato Mundial, que foi a principal competição do mundo. Teve a vitória do britânico Max Whitlock, campeão olímpico, conquistou também a medalha de ouro do Campeonato Mundial, uma diferença grande em relação ao russo Beliavsky, 0,341 pontos. O Davi Beliavsky da Rússia ficou com a medalha de prata, um grande resultado, e o chinês, o Ho Tengxiao, foi o medalhista de bronze. O Alexander Nadur, dos Estados Unidos, foi o quarto colocado, ele que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016. E o Harutyun Merdinyan, da Armênia, ficou em quinto lugar, seguido pelo chinês, o Wang Hao, o Oleg Verniaev, da Ucrânia, e o Sasso Bertoncelli, da Eslovênia, que acabou cometendo faltas e ficando apenas em oitavo lugar. Mas o Max Whitlock confirmou sua condição, é o campeão olímpico, de novo aí, conquistando a primeira posição com a medalha de ouro no Campeonato Mundial. Reino Unido, Rússia e China no pódio. Nos continentes, o continente asiático aí garantindo duas posições, o continente americano apenas uma posição, e os europeus dominando com 5 atletas nessa final. O campeonato asiático teve a vitória do chinês, do Ho Tengxiao, conquistou a medalha de ouro, e foi seguido pelo Jing Guangzhou, medalhista de prata, e o Irã conquistou uma heróica medalha de bronze aí, com Saeed Reza Keiha, colocando o Irã no roteiro, aí, no radar da ginástica artística masculina. O campeonato europeu teve a medalha de ouro conquistada pelo Davi Beliavsky, da Rússia, é o melhor atleta russo aí no cavalo com alças. O Christian Berg, da Hungria, campeão olímpico em 2012, conquistou a medalha de prata, e a medalha de bronze foi para o Harutyun Merdinyan, da Armênia, aí fechando a lista dos 3 medalhistas do campeonato europeu. Eles foram seguidos pelo Robert Seligman, da Croácia, também um atleta fortíssimo no cavalo com alças, o suíço Oliver Reg, o Sasso Bertoncelli, da Eslovênia, também outro grande nome dessa prova, o Verniaev, da Ucrânia, e o Arikan, da Turquia, foram os finalistas desse campeonato europeu. Em 2018, o campeonato mundial teve a vitória do chinês, o Ho Tengxiao, conquistou a medalha de ouro, uma vitória incrível, derrotou o grande Max Whitlock, campeão mundial de 2017, o campeão olímpico de 2016. Ambos tiveram a mesma nota, só que o Ho Teng acabou vencendo pela execução, teve uma melhor execução do que o britânico Whitlock. O chinês de Taipei, o Li Shikai, conquistou aí a medalha de bronze, uma medalha importante, colocando Taipei chinesa na lista, aí, no radar da ginástica artística masculina. O quarto lugar, o norte-americano Sam Mikulak, que é um ginasta muito forte no geral individual, e também consegue boas atuações em várias provas, só que ele não está naquele nível de medalha, né, de chegar e ficar medalhando, mas ele sempre chega ali, sexto, quinto, quarto lugar. O Nariman Kurbanov, do Cazaquistão, ficou em quinto lugar. Os russos, o Nikita Nagorny e o Beliavsky, ficaram aí na sexta e sétima colocações, e o Cyril Tomazoni, outro veterano, competidor dessa prova, já obteve medalhas em competições mais antigas, aí ficando na oitava colocação. Nos Jogos Asiáticos, logicamente, uma disputa aí do chinês Li Shikai de Taipei contra os outros chineses, né, da China continental, o Jing Guangzhou e o Sun Wei. O Shikai conquistou a medalha de ouro à frente dos chineses, o Jingguan e o Wei, e o iraniano Reiha, Saeed Reza Keiha, ficando na quarta colocação. O Nariman Kurbanov na sexta posição. Então os representantes do continente asiático, eles se fazem representar fortemente nessa prova do cavalo com alças. Aqui, ó, o chinês, os dois chineses, né, o Ho Teng no Mundial 2018, e também o Shikai de Taipei, e o Kurbanov do Cazaquistão. 3 asiáticos, 4 europeus e um do continente americano nessa final do Campeonato Mundial de 2018. O Campeonato Europeu, a vitória do Rhys McClenaghan da Irlanda, colocando a Irlanda também aí, surpreendentemente entre as forças da ginástica nessa prova do cavalo com alças.
uma nota altíssima, 15.300, olha, perderia só seria campeão mundial. 15.300, a medalha de prata, o Robert Seligman da Croácia, também um forte competidor, e o Sasso Bertoncelli da Eslovênia também, ambos dividiram a medalha de prata. E na quarta colocação, o Davi Beliavsky da Rússia, seguido pelo Nikolai Kuksenkov, também russo. O Filipe Ud, outro nome forte dessa prova, da Croácia, ficou em sexto lugar. O Max Whitlock ficou na sétima posição, fatalmente cometeu algum grande erro para ficar com uma nota baixa em relação ao nível dele. E o Petro Pachiniuk, da Ucrânia, aí fechando a lista dos competidores finalistas do Campeonato Europeu de 2018. O Campeonato Mundial de 2019, o domínio fortíssimo aí do Max Whitlock, conquistou a medalha de ouro para o Reino Unido. O Li Chikai de Taipei chinesa, conquistou a medalha de prata. E o Rhys McClenaghan, da Irlanda, obteve a medalha de bronze. Os três atletas conseguiram uma pontuação bem à frente dos demais colocados nessa prova e acabam os colocando numa posição de favoritos ao pódio também para os Jogos Olímpicos de Tóquio, principalmente pela proximidade, né, desse Mundial de 2019 em relação aos Jogos Olímpicos. O chinês Jing Guangzhou ficou na quarta colocação. O Kazuma Kaya, do Japão, que é um atleta especialista, forte também no cavalo com alças, ficou em quinto lugar. Cyril Tomazoni, veterano, aí em sexto lugar. Taipei chinesa com outro competidor, o Xiao Yujian, conquistando a sétima posição. E o russo Beliavsky, aí mantendo-se nas finais, oitavo lugar, e outro japonês Hashimoto na nona posição. Incrivelmente, aí tivemos nada menos do que 5 representantes do continente asiático nessa final e 4 do continente europeu. Essa final, né, em vez de ter 8 competidores, acabou tendo 9, o que não é um costume dentro da ginástica. O Campeonato Europeu, o Max Whitlock do Reino Unido conquistou a medalha de ouro, uma nota forte também, 15.533, mais até do que fez no Mundial. O Cyril Tomazoni, da França, obteve a medalha de prata, e o russo Vladislav Polyashov foi o medalhista de bronze desse campeonato europeu e foi seguido pelo Nikita Nagorny, que conseguiu também aí a quarta colocação. Eles foram seguidos pelo Ferhat Arikan, da Turquia, o Brim Bivan, do Reino Unido, o Oleg Verniaev, da Ucrânia, e o Marius Georgiou, de Chipre. Fizeram, né, a lista aí dos 8 finalistas do campeonato europeu. Nos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro Francisco Barreto foi campeão, conquistou a medalha de ouro, mas as marcas fracas, né, o Pan-Americano em relação ao Mundial, os Jogos Olímpicos, né, apresenta um nível bem inferior, pelo menos nessa prova. Embora o México tenha nesse atleta aqui, Daniel Corral, já teve grandes apresentações no cavalo com alças. O Campeonato Asiático, o representante da Jordânia, olha que interessante, conquistando aí a medalha de ouro, Ahmad Abu Al-Sud, e o Saeed Reza Keikha, do Irã, obteve a medalha de prata, e o Hongbin Liu, da China, foi o medalhista de bronze. Interessante aí a presença de um ginasta da Jordânia sendo campeão asiático, hein? Interessantíssimo. E o Irã conquistando uma medalha de prata. Quem sabe aí no futuro teremos fortes mudanças dentro da ginástica, mais do que já ocorreram, né? Houve uma evolução muito grande dos países, e agora essa evolução chegando aos asiáticos, com Taipei chinesa, com Jordânia, Irã. Nos Jogos Europeus, o Davi Beliavsky da Rússia conquistou a medalha de ouro, derrotou o Oleg Verniaev, que ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze foi para Andrei Lichovitsky. Todos eles, curiosamente, antigos ginastas de antigas repúblicas da antiga União Soviética, que foi a grande potência da ginástica artística masculina, junto com o Japão, lá dos anos 50 até os anos 80. O Japão teve um forte domínio nos anos 60 e 70. E a União Soviética teve fortes equipes em todas essas décadas. Aí, em quarto lugar, o francês Cyril Tomazoni, o Georgiou do Chipre, em quinto lugar, e o eslovaco Slavomir Michnak em sexto lugar. O Davitian da Armênia e o Ahmet Önder da Turquia ficaram como reservas, né? Caso algum atleta não pudesse competir na final, eles os substituiriam.
O resumo geral, que é muito bom para dar a noção dos atletas, né, como foi no geral, numa visão assim, panorâmica de como foi o ciclo olímpico, né? Em 2016, os Jogos Olímpicos, o Max Whitlock, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro, o Louis Smith, do Reino Unido, também ficou com medalha de prata, e o Alexander Nadur, dos Estados Unidos, foi o medalhista de bronze. Uma dobradinha do Reino Unido nessa prova. O Louis Smith já havia conquistado medalha também nos Jogos de 2012 e conquistando de novo, chegando mais uma vez ao pódio. Nos campeonatos mundiais, o Max Whitlock mostrou sua força, realmente é o grande nome do cavalo com alças, é o atleta a ser batido, campeão mundial em 2017 e 2019, medalhista de prata em 2018, foi derrotado, né, pelo Huo Tengxiao, só que o Huo Tengxiao da China teve também uma medalha de bronze em 2017, mas não chegou ao pódio em 2019. Esses são os dois grandes atletas dessa prova, aí, pelo que dá para se perceber. Só que outro atleta aqui, outro chinês, mas de Taipei, né, Taipei chinesa, o Li Shikai também conquistou 2 medalhas nessa prova do cavalo com alças. E o recém-chegado, o irlandês Rhys McClenaghan, bronze em 2019, se junta a esse trio para ver quem que pode dominar essa prova nos Jogos Olímpicos. Olha que curioso, nada menos, o Whitlock, Beliavsky, Roteng, Shikai e McClenaghan, apenas 5 atletas. As 9 medalhas dos campeonatos mundiais no cavalo com alças foram divididas entre apenas 5 atletas, 5 ginastas. E 5 ginastas, Reino Unido, China, Rússia, Taipei e Irlanda, pertencentes a 5 países diferentes. Apenas 5 países e 5 atletas ficaram com as medalhas dos campeonatos mundiais de 2017 a 2019 no cavalo com alças. É algo bastante significativo. No campeonato asiático, entretanto, houve aí uma variação, né, entre os países. A China foi o melhor, com 4 medalhas. Mas esses resultados aqui da Jordânia, Taipei, com o Li Shikai, realmente coloca a prova sobre uma outra perspectiva, porque a classificação também é difícil. Às vezes o atleta dá uma mancada e acaba caindo fora da disputa final, e outros atletas com pontuação menor acabam chegando à final, inclusive na condição de ganhar medalha. Mas essa prova tem sido fortemente dominada pelo britânico Whitlock, então realmente ele tentando rumar aí para o bicampeonato olímpico. No campeonato europeu também houve aí uma grande variedade de atletas aí conquistando medalha. O Davi Beliavsky foi campeão europeu em 2017 e também venceu nos Jogos Europeus, só que em campeonatos mundiais ele não conseguiu reproduzir isso, né? Ele conquistou a medalha de prata em 2017, aqui, a medalha de prata em 2017, e depois não conseguiu mais pódio em campeonato mundial. Mas no europeu conseguiu pelo menos a vitória nos Jogos Europeus de 2019, e além de ter sido campeão europeu em 2017. O Rhys McClenaghan, da Irlanda, chegando com tudo, um título europeu em 2018, a medalha no Mundial 2019, e o Max Whitlock, do Reino Unido, muito forte, campeão europeu apenas em 2019. Ele teve uma participação mais destacada nos campeonatos mundiais do que no campeonato europeu. O veterano Christian Berk, medalhista de prata aí no Europeu 2017. O Merdinyan, da Armênia, precisa ver se ele consegue se classificar para os Jogos Olímpicos. O Seligman, da Croácia, Bertoncelli, da Eslovênia. Todos esses atletas ainda precisam verificar os critérios de classificação para ver se realmente estão classificados aí para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, houve uma variedade muito grande de competidores obtendo medalha nessas 4 competições da Europa. Acho que só o Davi Beliavsky acabou repetindo medalha, os outros foram todos, obtiveram apenas uma medalha, né, muito ao contrário do que ocorreu no Campeonato Mundial. E no Campeonato Pan-Americano, o continente americano está sem um grande atleta nessa prova, mas aí conquistando algumas posições aí, o Zachary Clay, Canadá, Francisco Barreto, do Brasil, Genki Suzuki. O Barreto foi campeão dos Jogos Pan-Americanos. Genki Suzuki aí do Japão, dos Estados Unidos, campeão dos Jogos Pan-Americanos. Manrique Lardouet ganhando medalha. Mas a América, lembrando que pelo menos que o continente americano teve a medalha
conquistada pelo Alexander Nadeau, né? Os Estados Unidos obtiveram a medalha de bronze. A lista dos favoritos dos 3 níveis, o britânico Max Whitlock aparece como forte candidato à medalha de ouro, é o principal favorito. E o chinês de Taipei, o Li Shikai, também fortíssimo candidato à medalha de ouro, o Rhys McClenaghan da Irlanda, e o chinês Huo Tengxiao, que conseguiu derrotar o Max Whitlock no Campeonato Mundial de 2018. Então esses são os 4 grandes nomes dessa prova, e são atletas que realmente a medalha de ouro deverá ficar entre um desses 4 aí, um desses 4 ginastas. Lutando por pódio, Davi Beliavsky da Rússia, tem boas apresentações, mas não chega ao nível desses 4 aqui do nível verde, né, do nível ouro. O francês, o Cyril Tomazoni, o Xiao Yujian de Taipei, o Jingguan Zhu da China, o Kazuma Kaya, o Robert Seligman, o Bertoncelli, Sun Wei, Nardur e Hashimoto. Eu acho até que eu exagerei nessa previsão de atletas que podem lutar por pódio, colocando esses daqui de baixo, né? O Seligman, o Bertoncelli, mas eu acho importante manter depois que tivermos a lista dos classificados, vai ficar melhor para fazer essa previsão de medalha. Entretanto, esses 4 aqui do nível verde estão muito acima desses demais do nível pódio. Na condição de zebra, os russos, né, o Vladislav Polyashov, Nikita Nagorny, Nikolai Kuvtsenkov, o Filip Udi da Croácia, o Semi Kulak dos Estados Unidos, o Harutyun Mernyan da Armênia e o Nariman Kurbanov são os atletas aí que podem eventualmente causar, quem sabe, alguma surpresa. Embora seja difícil furar o domínio desses outros 4 ginastas, né, o Whitlock, Shikai, McClenaghan e Roteng. No top 5, aqui ó, a fotinho deles, o Max Whitlock, fantástico, bronze olímpico em 2012, eu esqueci de mencionar, então é um atleta fenomenal. Bronze olímpico em 2012, campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, prata no mundial de 2018, campeão mundial em 2019. É o atleta a ser batido. O Rhys McClenaghan, da Irlanda, campeão europeu em 2018, bronze no mundial 2019, é outro atleta que vem aí com tudo para lutar por medalha. O Shi Kai Li de Taipei, que conseguiu aí um bronze no mundial 2018 e subiu para prata no mundial de 2019, campeão asiático, é um atleta muito forte. O chinês, o Huo Tengxiao, bronze no mundial de 2017, campeão mundial em 2018, conseguiu derrotar o Max Whitlock do Reino Unido, o único que conseguiu esse feito aí dentro dos mundiais do ciclo olímpico. E aqui o Jingguan Zhu da China, prata no campeonato asiático em 2018 e 4º colocado no mundial de 2019. Esses os atletas que poderão, né, o top 5 dentro desse ciclo olímpico, os atletas que poderão eventualmente aí chegar ao pódio olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado.